Olá pessoal, aqui é o professor Ranieri Lima e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de pré-cálculo. O assunto de hoje, integrais. Quando a gente fala de integrais, a gente tem que lembrar o seguinte, que integral é basicamente calcular áreas, tá? A área ela vai ser definida pelo gráfico da função. Então a primeira coisa que a gente vai ter é considerar o gráfico da função, no plano cartesiano. Aí a gente vai ter aqui o nosso plano x e y. Vamos desenhar aqui o gráfico de uma função, eu vou chamar de f de x. Aí a primeira condição que a gente tem é o quê? É considerar que esse f de x ele é contínuo, tá? No intervalo definido. Aí quem é esse intervalo? Vou chamar aqui de ponto A e o ponto B. Então temos o intervalo AB, onde a função é contínua, tá, gente? Não pode ter aquele buraquinho aqui. O que é que vai acontecer? Você vai pegar esse intervalo e vai separá-lo em partes, em N partes especificamente. Então você vai dividir aqui, ó, a região em N partes. E o que é que vai acontecer? Dentro de cada parte dessa você vai considerar um X, um elemento, né, contendo nessa região, nesse subintervalo. Então cada um vai ter seu elemento, x1, x2, x3, x até o final, xn, tá? E consequentemente cada um vai ter a sua imagem, que é o f de x1, f de x2, e assim você vai considerar cada imagem de cada intervalo desse, subintervalo desse. Aí, o que acontece? O que é que a gente vai fazer aqui? Esse x você vai considerar uma variação. Ele vai ser a variação desse intervalo sobre a quantidade de partes que o intervalo foi dividido. Aqui no caso temos n. Então a gente vai ter essa variaçãozinha aqui, tá? De cada x desse. Aí, o que é que a gente vai ter? O que significa basicamente uma integral? A integral você vai considerar a soma de rímel, a soma de cada imagem dessa multiplicada por essa variação. Então você vai ter o que? F de x i vezes a variação de x i, tá? Quando o i começa de 1, que é o primeiro elemento, e vai até a quantidade de partes que ele tem, que no caso aqui é n, tá? Então você vai ter a soma desse produto aqui, ó. E basicamente a gente vai ter o quê? Que a integral, isso aqui para quem não lembra, para quem não sabe, isso aqui é a soma de rímel, né? Então a gente vai ter a integral. O que é a integral? É basicamente o limite dessa soma, tá? Desse somatório, com i igual a 1 até n, de f de x i vezes a variação, de x, quando x tende a mais infinito, tá, gente? Isso aqui só vale se for por infinito positivo, tá? Porque não tem como calcular a área de coisas negativas, mas enfim. Então a gente vai ter isso aqui. Então a nossa integral vai ser basicamente esse limite aqui, tá, gente? Esse limite da soma de rímel. E basicamente a notação que a gente vai ter é que se esse limite existe, né, e a função for derivável, a gente vai ter a notação para isso aí, que é exatamente esse Szinho do intervalo AB de f de x dx. Isso aqui é a notação da nossa integral, tá, gente? Então, basicamente, você vai fazer uma substituição. A função vai conservar e esse Δx vai ser transformado em dx. Ok. E aí, quando a gente vai falar de integrais, a gente tem várias situações e uma delas é quando a integral é definida ou indefinida, tá? A primeira dela é quando a gente vai falar que ela é definida. Então, vamos lá. Quando a integral é definida, a gente tem uma situação. Lembra do intervalo que eu acabei de falar? Esse intervalo está estabelecido, ou seja, eu sei quem é no intervalo A e B, tá, gente? Então a integral ela vai acontecer, vai ocorrer dentro desse intervalo, que por isso que a gente chama de integral definida. Como a gente viu na notação anterior, o nosso símbolo integral, né? A gente tem aqui o elemento inicial e o elemento final da função, mais ou menos isso. Então esses elementos ele está definido onde eu quero aplicar a minha integral. Então eu vou ter o início e o final, tá? E como eu falei, a gente vai calcular áreas. No primeiro exemplo, a gente vai ter o seguinte. Qual é a integral de 2x dx definida no 1 ao 5, tá? Ou seja, a gente tem aqui o gráfico da função, né? Ele está definido no intervalo ponto A e B. Então eu tenho aqui meu A e meu B. Meu A é 1 e meu B é 5.
E ele quer saber qual é a integral, ou seja, se você observar, ele quer saber qual é a área dessa região no intervalo definido de 1 a 5, tá? Então a gente vai ver, ó, que essa figura aqui, se a gente observar o gráfico, ela vai formar que figura? Vai formar um trapézio, um quadrilátero, um trapézio, mais especificamente. Então a gente lembra que se a minha integral é calcular a área, basta eu calcular a área disso aqui. Mas eu te pergunto, como é calcular a área de um trapézio? A gente vai ter que a área do trapézio é o quê? A base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 2, tá? Então a gente tem essa fórmula específica. Então calcular essa integral é basicamente calcular isso aqui, essa área. Aí a gente tem o seguinte, quem é a minha base maior? É o meu lado do trapézio maior. Então a gente tem esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é o lado maior, né? Então eu vou ter o quê? Qual é a medida desse pedaço, desse lado? A gente pode observar que vai ser exatamente a imagem de f de 5, né? E o lado menor, Bzinho, né, ó, é exatamente a imagem de f de 1. Né? E a altura vai ser exatamente a variação do nosso intervalo, tá, gente? Então vamos lá. Refazendo isso aqui, a gente vai ter o quê? Que a nossa integral, definida de 1 ao 5, de 2x dx, vai ser igual. Quem é a minha base maior? F de 5. Então eu vou ter o quê? A função é 2x, então vai ser 2 vezes o 5, entre parênteses, mais 2 vezes, quem é o outro elemento? 1. 2 vezes 1, fecho parênteses, dividido por 2 vezes a altura. A altura é a diferença, né? 5 menos 1, 4. Então a gente vai, é só resolver isso ali que a gente vai ter a nossa integral. Então vamos lá. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 1, 2, dividido por 2, multiplicado por 4. Por 4 eu posso simplificar, né? Ó, simplificar por 2 fica 2. Então, 10 mais 2, 12, vezes 2, vamos ter 24. Então, a nossa integral nessa situação vai ser 24. No exemplo 2, se a gente considerar a mesma função, claro, mudando o intervalo de 0 a 3, o que é que vai acontecer com o gráfico da função? Se a gente observar o gráfico, ela vai formar outra figura, né? Se a gente observar que ela vai formar o quê? Um triângulo, tá? Então a gente observa que agora, nessa situação, quando eu mudei o intervalo de uma mesma função, a área ela vai mudar. A figura, o gráfico da função vai mudar também, né? E isso, consequentemente, vai mudar o resultado. Então, o que acontece? Para eu calcular essa integral, eu preciso somente calcular a área do triângulo. Aí vocês lembram, como é que é a área do triângulo? A área do triângulo é exatamente a base vezes a altura dividido por 2, de maneira bem simples. Então, isso significa calcular essa integral nesse intervalo. De 2x dx no intervalo de 0 a 3. Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte. Quem é a minha base? Minha base é o ponto de apoio, a parte de baixo. A parte de baixo a gente vai ter o quê? É exatamente a nossa variação do intervalo, ou seja, 3 menos 0, que no caso vai ser 3. E a nossa altura vai ser exatamente a imagem do f de 3, que está bem aqui assim. F de 3. Tá? Então a gente já tem aqui a nossa base nessa altura, só dividir por 2 e encerrou a nossa integral. Então vamos lá. A base é 0 menos 3, né? Vezes, quem é a nossa altura? F de x, então é 2 vezes 3, tudo isso dividido por 2. Aí a gente observa que temos o 2 em cima, multiplicando, e o 2 embaixo dividindo. A gente pode simplesmente simplificar, né? Cancelar. E sobra somente os 3. 3 vezes 3, 9. Então, para esse caso, a nossa integral vai ser 9. Ou seja, a área desse triângulo, dessa função, é 9.
Bom, ainda falando de integrais, a gente viu a parte definida, agora a gente vai ver a parte que não é definida, ou seja, as integrais indefinidas, tá, gente? O que acontece nesse caso? Lá no anterior, a gente tinha um intervalo definido. Aqui no caso, né, a integral seria de a a b, de uma função. Aí a gente teria o gráfico e consideraria todas as situações. No caso da indefinida, você não tem esse intervalo. Você vai ter somente a função. O que acontece aqui nessa situação? Você vai gerar, o resultado aqui vai gerar uma função primitiva das funções que a gente conhece, tá, gente? Como assim? Aqui no caso, esse f de x ele vai ser exatamente o quê? O que a gente considera aqui? A derivada disso aqui, né, a gente colocar isso aqui em linha, né, essa função derivada vai ser exatamente a função que a gente acabou de integrar, gente. Então, quando você integra funções sem definir, sem intervalo definido, você vai ter funções primitivas. Aquela que a gente conhece, né, x ao quadrado, né, a função afim. E essa função primitiva vai ser sempre um valor constante adicionado a ela, tá? Sempre você vai ter que considerar esse valor aqui. Então, a gente observa que nessa situação a integral vai ser a operação inversa da derivada, tá? Aí, como é que acontece para a gente calcular essas integrais, já que ela não tem um intervalo definido? Então, se ela não tem um intervalo definido, ela não vai ter uma área, né? Como é que a gente faz para calcular? Para isso, a gente tem algumas estratégias, assim como nos limites, né? Como nas derivadas. Então, qual é a primeira estratégia que a gente tem aqui? Vou separar aqui. Primeira regra, primeira estratégia é o quê? Que a integral de soma ou diferença de funções, vou pegar aqui f, vou considerar aqui f de x mais g de x, tá, gente? Duas funções, ambas derivadas em função de x, tá? O resultado dessa integral vai ser exatamente a soma das integrais, lá que nem como limite e como derivada. Então, vai ser exatamente a integral de f de x mais a integral de g de x dx. Tá? Basicamente, a gente vai ter isso aqui, vai separar as integrais. Lembrando que aqui a gente pode considerar tanto a adição como subtração, tá, gente? Então, não muda muita coisa, não. Só essa observação aqui. No segundo caso, é quando a gente tem uma constante, tá? A gente vai ter uma constante multiplicada ou sozinha. Vamos considerar ela primeiro sozinha. Eu tenho uma constante, k, que eu não sei quem é, vou botar até c para ficar igual aqui. C, tá? De x. Ou seja, a integral de uma constante é exatamente a constante. Lembra, ó, que aqui a gente vai voltar aqui para a derivada, é o contrário. Lembra que a derivada, quando é que ela dá a constante? Quando a função só tem um x, né? Um exemplo, 2x. A derivada de 2x vai ser somente 2. Então, aqui eu estou fazendo o contrário. Se considerar que esse c que é um 2, eu vou ter o 2, né? O c, o próprio c, com um x mais uma constante que eu qualquer, tá, gente? Então, eu vou ter a própria constante multiplicada com a função x. Beleza? Então, é mais basicamente isso. No outro caso, mistura um pouco. No terceiro caso, a gente mistura um pouco essas ideias aqui. Vai ser a integral de uma constante, vou chamar aqui de k, vezes uma função aplicada em função de x. Como é que funciona aqui essa integral? Nesse caso aqui, essa constante ela vai poder sair da integral, tá? Então, a integral disso aqui é basicamente a constante vezes a integral da função de x, aplicada em função de x, tá, gente? Então, temos essa ideia aqui. Essas são as regras gerais. E dentro das principais, a gente tem várias regras, várias estratégias, né? As técnicas de integração. A gente pode passar várias aulas falando só disso. Mas eu quero me ater às principais, as que podem ajudar vocês em alguma prova, em alguma coisa, tá? Então, a gente vai ter mais algumas regras que podem auxiliar de algumas funções principais. A próxima, a gente vai ter o seguinte: a integral de uma função x elevada a algum expoente, né? Alguma coisa. Chamar aqui de n. Como é que a gente faz para integrar uma função com um expoentezinho, né? O que acontece? Se você considerar esse n diferente de menos 1, tá tudo ok.
né? O expoente que for ali, se não for menos 1, você pode aplicar essa estratégia que funciona. Então, o que acontece? Esse x ele vai ser replicado, tá? Vai ser x n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Você faz o contrário. E aqui você divide por n mais 1. Ok? Então, essa regra vale para todo expoente diferente de menos 1. Isso vale para fração, números negativos diferente de menos 1 e positivos assim vai. Tá? A outra regra principal é quando o meu n é exatamente menos 1. E aí a gente vai ter uma função específica para ela. A integral de x elevado a menos 1 dx é exatamente igual à integral de 1 sobre x. Lembra que esse menos aqui no expoente é o inverso, né? Representa o inverso, então já tem o inverso de x é 1 sobre x dx. E isso aqui, a integral disso aqui é exatamente a ln de x. Aí lembra da constante, né? Vai ter uma constantezinha aqui, ó, mais uma constante c, que a gente pode não é obrigado a saber quem é aqui nessa situação, mas essa é a fórmula geral, tá? A gente vai ter a próxima propriedade, a sexta. Essa aqui é a mais famosa e é a que todo mundo mais, né, faz brincadeiras. A integral da exponencial. Gente, assim como a derivada, a integral da exponencial é a própria exponencial, a gente não muda, tá? Então vai ser o e elevado a x mais uma constantezinha que você, né, considera, tá? Claro que sempre vai ter essa constante, gente. Nunca esqueça dessa constante depois de integrar, tá? Bom, agora vamos a alguns exemplos de aplicação dessas propriedades. Bom, vamos aqui aos exemplos. No item A, eu quero saber a integral indefinida de 2x ao cubo dx, né? Então, a gente observa o quê? A gente vai ter uma constante e uma função x ao cubo. Então, a gente observa que, pela propriedade anterior, uma constante multiplicada por uma função, essa constante ela sai da integral. Então, vamos ter 2 integral de x ao cubo dx, ou seja, vou derivar em função de x. Então, a gente vai ter o quê? Lembra que o x aqui é um expoente, né? Tem um expoente 3, e o 3 ele é diferente de menos 1. Então, a gente pode aplicar a propriedade sem nenhum problema. Então, vamos lá. O resultado aqui vai ser 2 vezes a função x, aí o expoente vai ser acrescido de uma unidade. Então, 3 mais 1 sobre 3 mais 1 aqui, tá? O expoente ele se repete aqui embaixo. Aí a gente vai ter 2x, 3 mais 1, 4, sobre 4. Aqui eu posso simplificar, né? Ó, 2 com 4 fica x a quarta sobre 2, aí mais aquela constantezinha que a gente falou, né? Ó. Então, o resultado da integral disso aqui é x a quarta sobre 2 mais c, tá? No item B, a gente vai ter aqui um polinômio, né? Ó. A gente tem aqui um polinômio, uma equação de segundo grau. Então, a gente vai dividir, ó, a gente tem a diferença, a soma. Então, a gente pode separar em 3 integrais diferentes, tá? Integral da primeira, integral da segunda, integral da terceira parcela, terceiro termo. Então, observando para o primeiro, a gente vai ter uma constante multiplicada pela função x ao quadrado. Vamos usar a mesma estratégia da anterior. A constante sai da integral, deixa eu trocar aqui. Constante ela vai sair da integral, então vai ficar 4 vezes a integral de x ao quadrado, repete o x e o expoente, e adiciona a unidade ao expoente e divide por esse resultado. Vai ser 2 mais 1. Aí, menos a mesma coisa aqui, ó, 3x, você repete a constante e o expoente do x vai adicionar um elemento. Como não tem ninguém aqui, a gente tem um 1. Então, vai ser 1 mais 1 dividido por 1 mais 1 também. E na última, a gente vai ter a constante. A constante, a integral da constante sozinha, é a constante vezes o x. Então, vai ser 5x aqui, tá, gente? Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos só resolver aqui essa parte de baixo, parte de cima de cada um. E o resultado a gente já vai ter aqui em mãos. Então, vamos ter 4x, 2 mais 1, 3, x ao cubo, sobre 2 mais 1 aqui, 3 embaixo. A primeira parte, ok. Menos, ó, 3x, 1 mais 1, 2, então x elevado a 2, sobre
2 também, ó. 1 mais 1, 2. E a última parcela, 5x. Então, esse, né? É claro que lembrando da constante, né? Ó, mais uma constante c. Então, esse é o resultado da nossa integral, tá? No item C, a gente tem integral da raiz de x dx. Gente, vale lembrar que a raiz ela pode ser transformada em expoente. Tem uma propriedade para isso, né? Então, o que acontece? Como eu botei um índice aqui, ó, de fora é o 2, tá? Vou até colocar de vermelho para destacar. Vai ter um 2 aqui fora, né? Raiz quadrada é um 2. E o expoente aqui de dentro não tem nada, é o 1. Então, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou transformar isso aí em expoente? Lá na propriedade de potência, eu vou pegar o quê? Repito a base, então vai ser a integral de x dx. Repito a base, que é x. Quem está dentro fica em cima e quem está fora fica embaixo. Então, eu vou ter uma fração no expoente. Lembra que ele é diferente de menos 1? Se ele é diferente de menos 1, ok, propriedade pode ser aplicada normalmente, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, a integral de x elevado a 1 meio dx. Então, a gente vai aplicar de maneira direta, né? Ó, repete o x, adiciona uma unidade no expoente, então, 1 meio mais 1 sobre o expoente embaixo, adicionado uma unidade. Então, a gente vai ter o quê? X elevado aqui, ó. Aqui, no caso, a gente tem um número misto, né? Ó. 1 meio mais 1 é um número misto, é uma forma de número misto. Então, você pode fazer o seguinte, multiplicar o 2 pelo 1 e adicionar pelo 1 aqui do lado. Então, vamos ter 3, peguei por preto. Você pode ficar aqui, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 meios. E aqui embaixo também, 3 meios. Mas para ficar uma coisa mais organizada, a gente vai, né, trocar aqui, ó, fazer uma inversão, divisão de fração. A gente vai ter o 2 subindo e o 3 descendo, 3 sobre 2. Aí mais a constantezinha, né, ó, que a gente tem que ter lá no final, tá? Então, o resultado dessa integral é isso. Essa dica de como fazer a divisão de fração, depois eu posso fazer um storyzinho rapidinho no meu Instagram para fazer sobre isso, tá? Falar sobre isso. Vamos lá. E no item D, a gente vai ter integral de x menos 3 elevado a menos 3 dx. Aí, mais uma vez, quando o expoente for diferente de menos 1, a gente pode aplicar a propriedade de maneira bem tranquila, né? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ser x menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. O que é que vai ser isso aqui, gente? X elevado a menos 2 sobre menos 2 mais a nossa constantezinha que não pode faltar, tá? Então, essas foram as principais propriedades, claro, e tem mais coisa aí por trás, né? Tem as técnicas de integração, substituição, U, D, U, V e tudo mais. Tudo isso a gente não vai explorar aqui, né? Porque a minha ideia é passar a noção de integral para você. Isso a gente pode fazer um outro curso explorando mais esses assuntos, tá? Então, essas foram as principais regras de integração e espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem atentos para o próximo vídeo. Deixe o seu like, sua curtida, comente, compartilhe com seus amigos se tem dificuldade nesse assunto, tá? E não esquece de ajudar o canal.